Olá pessoal, meu nome é Charles Richer, eu estou aqui gravando esse vídeo em resposta a um grande colega que eu tenho, não sei se eu posso falar o nome dele, né? Se eu puder falar no próximo vídeo então eu vou falar. E esse vídeo é uma resposta de um questionamento que ele fez para mim por conta de uma postagem que eu fiz no Facebook divulgando o quadro horário do nosso dojo aqui, o Círculo Aikikai de Brasília. Meu nome é Charles Richer, eu sou professor de Aikido, praticante e professor de Aikido há 16 anos e eu dedico a minha vida, escolhi dedicar a minha vida integralmente a isso. Respondendo esse colega nosso, o questionamento foi que ele pediu que eu pudesse falar um pouco a respeito do nosso quadro horário, né? Como é que funciona o nosso quadro horário. O nosso quadro horário atual, ele foi resultado de várias mudanças, né? Esse quadro horário ele começou a ser trabalhado em 2007. Em 2007 eu fui para o Honbu Dojo Aikikai e fiz um estágio lá de 1 mês e meio, treinando lá, né? 1 mês e 15 dias, treinando lá, do meio de outubro até o final de novembro, né, de 2007. Ao voltar de lá, eu procurei adotar os horários do Honbu Dojo, não integralmente, mas escolhi aquele esquema, né? Um horário, por exemplo, aula de 18h30, de segunda a sexta, né? Então, quando eu voltei de lá, eu dava aula todos os dias, 7 da manhã, depois 5 da tarde, depois às 18h30, depois às 19h30, segunda a sexta, e mais sábado de manhã, que eu comecei a dar aula de 9 até as 11 da manhã. Durante esse tempo de 2007 até hoje, muitas coisas aconteceram. Eu me tornei pai, as dinâmicas minhas de família exigiram naturalmente mais atenção minha, então eu precisei mudar. Também outras coisas relacionadas à minha dinâmica também com o dojo, né? Então, hoje eu cheguei em um outro formato de quadro horário, né? O inglês timetable, como está no site do Honbu Dojo, por exemplo, e subdivisões de aulas também, né? O nosso quadro horário, eu vou colocar a foto aí para vocês poderem ver. Ele é distribuído da seguinte maneira. A gente tem esse horário, a aikidoterapia, que é uma coisa que quando eu falo as pessoas perguntam bastante. A aikidoterapia, como é que é isso? Bem, a aikidoterapia, na verdade, é um horário que naturalmente ele apareceu. As pessoas que treinavam de manhã, elas tinham um pouquinho, eu notei que elas tinham, eu não estou falando que isso é geral em todos os lugares que as pessoas treinam de manhã, estou falando comigo, aconteceu o seguinte, as pessoas que treinavam de manhã, normalmente tinham um pouquinho mais de dificuldade com movimentação, né? Então eu notei que as pessoas precisavam de um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de atenção nas movimentações. Então a gente passava mais tempo fazendo menos movimentações. Por quê? Ou as pessoas tinham uma dificuldade motora própria, ou porque iniciavam alguma, no caso o Aikido, uma atividade física, o Aikido, com mais idade. Então, ficou um horário aonde eu tinha uma dinâmica mais lenta. Eu ensinava as pessoas de uma maneira especial. Então, eu defini, não, esse horário da manhã vai ser voltado para esse público, com esse tipo de necessidade, né? Não era uma aula tão dinâmica, né? Com o tempo eu fui aprimorando, fui estudando, me capacitando para poder dar aula melhor para esse tipo de público, e as aulas foram ficando mais dinâmicas, mas o público ficou definido, né? Então, pessoas com um pouco mais de dificuldade de desenvolvimento, de propriocepção e desenvolvimento motor. Então ficou esse horário. Esse horário eu dava ele 7 da manhã. Como eu comecei a levar os meus filhos para a escola nesse horário, então esse horário ficou 9 da manhã. E
vez de eu dar ele de segunda a sexta, eu comecei a dar ele, a ministrar essa aula terça e quinta. Agora a gente fez uma recente mudança e a gente está ministrando ele segunda e quarta. Esse horário é definido para esse público, né? O horário de 5 da tarde também, ele era de segunda a sexta. Com o tempo eu comecei a suprimir um horário na sexta, depois um horário na segunda, depois quarta, fiquei com ele só terça e quinta. Esse horário de 5 da tarde, ele é básico, é iniciante. Muitos graduados vêm, hoje a maioria dos meus alunos são graduados. Teve uma época que eu pensava assim, nossa, vai ser muito legal quando eu tiver a maioria dos alunos graduados. Essa época chegou, hoje eu tenho menos alunos graduados, né? Então, esse horário de 5 da tarde, mesmo vindo alunos graduados, eu defini. Independente da turma, é abordado temas básicos. Mesmo sendo temas básicos, eles são trabalhados, não, eles podem ser feitos de maneiras diferentes, né? Mais dinâmico para os alunos graduados, menos dinâmico para os alunos menos graduados, é um horário básico. O horário de 18h30, esse realmente é o horário que teve maior afluência aqui no Dojo. Então, eu defini terça e quinta, alunos graduados. Quando eu falo alunos graduados, para a gente aqui no meu conceito, é o pessoal geralmente da primeira graduação em diante, quinto Q, faixa amarela em diante, ou os faixas brancas que já estão se preparando para fazer o exame de graduação, o primeiro exame de graduação, o pessoal que já sabe cair, já tem uma fluência em cair e sabe a estrutura básica. Por quê? Terça e quinta eu tenho um trabalho maior, eu não vou chegar terça e quinta aqui e vou fazer movimentos, toda aquela parte de movimentação básica e tudo, não. A gente já inicia intermediário para avançado. Então, a definição desse horário, do público desse horário, é essa. Terça, quinta, 18h30, alunos graduados. Segunda e quarta era básico, 18h30. Mas o que eu notei? Que os alunos que vinham segunda e quarta eram os alunos graduados que tinham um pouquinho mais de dificuldade. Então, o que eu defini? Não, eu vou dar aula segunda, a nossa aula de Aikido com espada, e quarta eu vou continuar com um horário básico com ênfase em quedas, que é uma coisa que a gente já fazia, um trabalho de quedas, né? Movimentação em quedas, quarta-feira, que tem até hoje muito sucesso, né? E a gente definiu isso naturalmente, recentemente. E por conta de uma necessidade do horário de 19h30, que eu suprimi ele já faz muito tempo, eu precisei reabrir novamente esse horário, porque muitas pessoas vinham atrás da gente perguntando, você tem um horário mais tarde e tudo? Por conta de dinâmica familiar, eu tinha encerrado esse horário, não gostava de chegar em casa e já ver meus filhos dormindo, né? Então eu suprimi esse horário todos os dias da semana. Agora não, meu filho mais novo já está com 7 anos, e então eu me sinto um pouco melhor para poder voltar a dar um horário mais tarde. Então, segunda e quarta a gente ficou com esse esquema. Espada, por exemplo, segunda-feira, Aikido com espada, 18h30 até as 20. E de 20 até as 21, Aikido básico. Com isso, eu já consigo atender essa demanda de pessoas que querem iniciar ou praticar Aikido no horário mais tarde. E na quarta-feira, o que eu fiz? Como a gente já tem esse horário de 18h30 às 20, com ênfase em quedas, movimentação em quedas, de 20 até as 21, eu faço o Aikido com bastão. Mas não apenas bastão contra bastão, eu faço a dinâmica do Jodori, onde tem o desarme do bastão, e a dinâmica do Jonage, onde a gente tem a condução do que com o bastão, que é um trabalho muito bem exemplificado pelo time francês que fez a apresentação naquela convenção de artes marciais mundial que teve em 2012, né? No momento agora eu não estou lembrando o nome. Essa apresentação foi capitaneada pelo sensei Bruno Gonzalez, né? Teve a participação do sensei Fabrício, a esposa dele, Helene, e a Henriette. Foi uma apresentação bárbara, é um compêndio de como
potencialidade de a gente treinar bastão no Aikido. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem ver isso. Então a gente, quarta-feira especificamente, trabalha isso, 18h30 até as 20, o nosso trabalho normal de Aikido, com ênfase em quedas e movimentação, e depois a gente faz 1 hora desse trabalho, que é espetacular. E na sexta-feira eu tenho uma dinâmica diferente, né? Eu começo a aula de 17h30 até as 16h30, e depois a mesma aula, 16h30 às 19h30, é um laboratório de Aikido, Aikilab, que na verdade a gente nem treina com kimono nem nada, a gente faz um trabalho de movimentação, de análise da movimentação, especificamente. O que vocês fazem, Charles? Não, a gente trabalha os ataques, especificamente, né? O bom ataque te dá subsídio para você fazer uma boa técnica, né? Enquanto você não for atacado corretamente, o pessoal pensa que ser atacado corretamente é você ir lá e meter a mão no quê? Não, não é isso. Mas é você ter os aspectos necessários que compõem um bom ataque. Você seguir uma linha de ataque, você seguir uma linha física de ataque, você respeitar, analisar espaço, ritmo, todas essas coisas. E também um trabalho específico com bastões curtos e faca também, para poder demonstrar como trabalhar com uma AI, né? Distanciamento e ritmo com as pessoas. Sexta-feira é um trabalho bem específico que eu desenvolvi aqui com a nossa turma. E no sábado, antigamente eu dava aula de 9 às 11, depois comecei a dar aula de 10 ao meio-dia, né? Que é um horário que hoje eu adoro esse horário de sábado, é um horário que tem muita afluência, é o que a gente chama de horário geral, tem todas as graduações, a gente tem 2 horas, é muito bom para poder trabalhar com as pessoas, e a gente divide o tatame na primeira parte desse treino, de 10 às 11 com as crianças. É um trabalho que é uma aula dada pelo nosso amigo Wilson, trabalho fantástico, ele é psicólogo, ele tem feito um trabalho muito bom com as crianças aqui. Então a gente tem essa felicidade de dividir o tatame com as crianças nesse primeiro horário, né? A gente não faz aula junto com as crianças, é separado. Metade do tatame para elas, metade do tatame para nós. E a gente continua na segunda metade, de 11 a meio-dia, com a turma normal, todas as graduações. É muito bacana. Toda essa divisão, ao longo de 11 anos dando aula, hoje eu me sinto muito bem com isso, porque eu consigo trabalhar todos os aspectos com os quais eu tive contato e julgo pertinente a serem trabalhados no Aikido profissionalmente. Eu escolhi o Aikido como um caminho de vida não só pessoal, como profissional também, a minha maneira de me expressar como ser humano e ajudar o mundo, né? Poder ajudar esse mundo nosso a ser um lugar melhor, né? Eu quero deixar a minha contribuição aqui depois que eu for através dessa maneira, né? De trabalhar o Aikido. Eu acredito muito que o Aikido é uma maneira que a gente tem de mostrar, exemplificar para as pessoas que a gente tem maneiras de resolver os conflitos de forma não violenta, né? Então hoje, com esse quadro horário, eu consigo, pessoalmente, pelo menos eu e as pessoas que frequentam mais o dojo, a gente consegue trabalhar todos os aspectos, que é o aspecto do Taijutsu, que é o treino de Aikido mesmo, sem armas, o aspecto do treino com armas, espada, bastão e faca, e outros aspectos também, né, de análise de movimentação, a própria percepção. Eu consegui finalmente distribuir isso ao longo do tempo. Nem todas as pessoas vêm todos os dias, a minoria, né? Geralmente as pessoas vêm 3 vezes pela semana, algumas vêm 4 e muito poucas vêm mais que 4 vezes. Mas eu pessoalmente consegui, trabalhando, tendo a oportunidade de trabalhar toda semana com todos esses aspectos, eu me sinto melhor para sempre estar abordando isso com as pessoas. Isso me faz sentir melhor para poder continuar trabalhando com o Aikido. Então, eu espero ter explicado ao longo desse tempo para o meu colega e para quem tem interesse como é que eu desenvolvi e estabeleci esse quadro horário meu, que vai continuar, talvez continue mudando, com certeza, ao longo do tempo. E explicando como é que ele funciona para mim, né? Espero ter ajudado
a quem tem interesse, o nosso canal está aí, você pode se inscrever nele para poder continuar recebendo avisos e continuar acompanhando os nossos novos vídeos. A sua curtida para mim é muito importante, pois ajuda a gente a saber se a gente está no caminho certo e também demonstra no YouTube se isso é do interesse, pelo menos na comunidade do Aikido. Então eu te peço encarecidamente, por favor, que você possa, se você gostou, se você valorizou isso, que você possa dar a sua curtida aí e comentar também. De repente você tem alguma dica, alguma coisa para falar aí, alguma dificuldade, vamos trocar ideia, usar esse canal que a gente tem aqui a serviço do bem, né? Do meu bem, do seu bem, do bem de todos. E eu quero agradecer pela atenção de vocês aí durante esse tempo e dizer que o tatame, o mundo é o nosso tatame. Muito obrigado.